E a ressurreição de Jesus é a prova de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Se Jesus tivesse só morrido, nós estaremos aí falando de um morto, de um defunto, assim como as outras religiões. Porque as religiões que existem por aí são religiões de defuntos, de mortos, que não venceram, não conseguiram vencer nem a morte. Como é que vai vencer alguém? Como é que vai salvar alguém? Como é que vai ser suficiente para melhorar a vida de alguém se não conseguiu nem ele mesmo? Agora nós não. Nós estamos servindo e pregando a respeito de uma pessoa que morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás. E ele é suficientemente poderoso para nos levar para ele, para nos ajudar nessa tarefa de vencer a morte, o último inimigo a ser vencido. Glória a Deus. Tópico 3, a morte e o desfrutar da vida eterna. Então, o fenômeno da morte é para o crente a prova da fé vigorosa revelada em sua vida terrena. Essa fé manifesta-se numa consciência de vitória, apesar de a morte mostrar-se como uma aparente derrota. O apóstolo Pedro lembra dessa fé quando exorta-nos: alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 de Pedro 4,13. Para o crente a morte não é o fim, mas o início de uma extraordinária e plena vida com Cristo. É a certeza de que o seu aguilhão foi retirado de uma vez por todas, selando o passaporte oficial para a vida eterna em Jesus. 1 Coríntios 15:55, e temos aí Oséias 13:14. Um dia nosso corpo será plenamente arrebatado do poder da morte. Romanos 8:11, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Então veja bem, a morte parece uma derrota. Morreu, né? Às vezes o crente ficou doente, tal, foi até morrer. Parece que foi derrotado, parece que perdeu, mas na verdade ganhou. Na verdade, a doença foi apenas um instrumento para levar o crente até Deus, para viver eternamente com Deus. Então tem muita gente que se desespera, morreu, ou vai morrer, está doente. Morrer todos vão, tanto faz estar doente como não está, vai morrer, vai ter que morrer para estar com Deus. Então a morte é um instrumento que nos leva a Deus. Agora, se foi através de uma doença, ou de um acidente, ou de uma catástrofe, não importa. O que importa é que chegamos lá, né? Nós devemos nos lembrar que a morte, então, é o veículo que nos transporta à presença de Deus. E para vivermos eternamente com Deus, sem nenhum tipo mais de aflição e sofrimento. Então o crente não procura a morte. Por quê? Porque assassinato é pecado e leva para o inferno. Então o crente, ele não vai se suicidar para chegar à morte. Eu vou me suicidar para chegar à morte e estar com Deus. Aí você está cometendo um assassinato. Então você está destinado ao inferno. Não é assim. Agora, você deve saber que a morte existe, que você está sujeito a ela e que essa morte vai transportar você até Deus. Mas você nunca procura pela morte. Você nunca vai provocar sua morte. Você vai se entregar totalmente nas mãos de Deus, confiando a Ele o momento da sua morte. O dia que vai chegar, o dia Ele tem preparado, a hora, Ele sabe já o dia. Então confia nele, se entrega totalmente a Ele. Então não é nós que fazemos isso. É proibido ao ser humano cessar a vida. Só quem tem direito à vida é Deus. Tá? Por isso que está errado esse negócio aí de eutanásia, né? Por quê? Só quem tem direito a tirar a vida é Deus, porque é Ele que deu. O ser humano pode até construir o corpo, mas a alma e o espírito só Deus pode fazer, não tem jeito. Então quem deu a alma e o espírito é Deus. Quem pode tirar essa alma e esse espírito do corpo é só Deus. Ninguém tem direito de fazer isso. Então, esperemos que as pessoas tenham o maior conhecimento de Deus, tenham o maior conhecimento do que é a morte e respeitem a palavra de Deus, a vontade de Deus. Só Deus pode decidir o dia da morte de qualquer pessoa. Conclusão aí, precisamos ter consciência de que a nossa vida é semelhante à flor da erva. Ela se esvai rapidamente.
Todavia, tenhamos em mente que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, não se prenda às questões passageiras e efêmeras. Na peregrinação existencial, preenche sua mente com o Evangelho. Assim, ao final de sua vida, poderá jubiloso ritual que o apóstolo Paulo declarou no final de sua carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Em Cristo tem a paz e a esperança, porque Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia. Então agradeçamos a Deus pela nossa vida aqui na terra e esperemos com paciência o dia que estaremos para sempre com o Senhor, sabendo que a morte um dia chegará, mas nós devemos estar prontos, porque o dia que ela chegar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, viva na comunhão com o Senhor, viva na comunhão com o Espírito Santo, viva uma vida santa, irrepreensível, viva fazendo a obra de Deus, viva ocupado fazendo a obra de Deus. O Senhor pode vir a qualquer momento para nos arrebatar, ou a morte pode chegar a qualquer momento. Ninguém está esperando, ela chega e leva mesmo, não tem conversa. Então, vamos dizer aí que você está na fila, né? Todos nós estamos na fila. De repente grita lá o seu número, acabou, já foi, morreu. Deus tem prazer na morte do justo, daquele que é seu servo, porque ele sabe que morreu aqui e está com ele lá para sempre. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque sabe que se ele morrer, vai para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, não tem mais jeito para ele. Então Deus não tem prazer nisso. Deus quer que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então saiba disso e aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Seja salvo agora, tenha direito à vida eterna. Daqui para frente, se você morrer, está no céu. Vamos orar agora? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Ó Pai querido, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, mostra-lhes o que é a morte, revela a eles, Pai. Ó, restrai-los, salare, contestare, midioimanai. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, aqueles que contestam a Tua palavra, que não creem na Tua palavra, Senhor. Pai querido, ajuda-os a ter conhecimento da Tua verdade, Senhor, da Tua palavra. Revela-lhes, Senhor, o futuro. Ó Pai querido, salva essas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus te peço também por aqueles que estão enfermos, estão doentes, Senhor. Cura agora, Senhor, vai até eles. Em nome de Jesus eu ministro a Tua cura sobre eles, a Tua libertação sobre eles. Ó Pai querido, reaviva os nomes dos vivos da vida, daqueles que estavam afastados agora. Em nome de Jesus, restaura-os, ó Senhor, religa-os a Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, continuamos então nos oferecendo. Se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, trazendo aí um ensino para os professores, ou ensino da revista da Escola Bíblica Dominical, ou aí um ensino para a família, ou alguma coisa sobre missões, evangelismo, sobre avivamento, né? Nós ministramos sempre batismo com o Espírito Santo, cura, libertação. Você pode achar aí pelos vídeos que nós colocamos na internet, no YouTube, você procure aí, você vai ver como é que nós fazemos aí a nossa palestra, como é que nós fazemos aí os cultos e as ministrações, batismo, de cura, de libertação e principalmente pregamos para que as pessoas sejam salvas, sejam restauradas, que sejam aí devolvidas à comunhão com Deus. Então convide-nos, nós temos ainda vago uma boa parte do mês de outubro, de novembro e de dezembro. Então você entra em contato conosco e marque aí para nós estarmos aí na sua igreja. Vamos então ao nosso questionário agora, as respostas verdadeiras do nosso questionário. Vamos ver aí. Número 1, hein, dentro do texto áureo, para completar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21.
Dentro da verdade prática, número 2, complete. Para o crente, a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime e eterna comunhão com Deus. Dentro do nosso comentário, dentro da introdução, número 3, que tipo de assunto é evitado pela sociedade materialista em que vivemos? Então evita-se falar sobre assuntos negativos. Parte 1, o que é a morte? Então pergunta número 4, qual o conceito de morte? Como fenômeno natural, ela é discutida na ciência e na religião e faz parte de debates cotidianos, pois já atinge a todos. Salmos 89, 48 e Eclesiastes 8, 8. Anteriormente definida como parada cardíaca e respiratória, o consenso médico atual a define como cessamento clínico cerebral ou cardíaco irreversível do corpo humano. A definição mais popular do fenômeno é a interrupção de atividade elétrica no cérebro como um todo. Número 5. O que as Escrituras dizem sobre a morte? Então, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Deus não criou o homem e a mulher para morrer. Conforme descrito em Romanos 6, 23, a morte é consequência da queda, Gênesis 3, de 1 a 24. A Bíblia demonstra que a morte é consequência inevitável do pecado e realça esse fato com uma separação entre alma e corpo, Gênesis 35, 18. Número 6. Como se dá a separação da alma do corpo? Então a base bíblica para esse entendimento está em Gênesis 35, 18, quando da morte de Raquel. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu. Então Tiago, irmão do Senhor, corrobora esse pensamento quando ensina, porque assim como o corpo sem o espírito, ou a alma, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Teologicamente e segundo as Escrituras, podemos afirmar que a separação da alma do corpo estabelece o fenômeno natural e também espiritual que denominamos morte. Parte 2. A vida após a morte. Pergunta número 7. O que diz o Antigo Testamento sobre a morte? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó 14, 14a. Há vida após a morte? Existe consciência em outra vida? Então complete. Letra A aí, Sheol, ou Seol. Em Salmos 16, 10 e 49, 14 e 15, o termo hebraico é Seol. Essa palavra aparece ao longo de todo o Antigo Testamento. É traduzido por inferno e sepultura. Tais expressões denotam a ideia de imortalidade da alma e a esperança de se estar diante de Deus após a experiência da morte. Tal expectativa representa o âmago das expressões do salmista. Letra B aí, a esperança da ressurreição. O patriarca Jó, após muito padecer, expressou-se confiantemente. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Então Jó 19, 26, confere aí com versículos 23 até 25 e o versículo 27. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então 17, 15, confere com 16, de 9 a 11. Os profetas Isaías e Daniel expõem a esperança da ressurreição como um encontro irreversível com Deus. Isaías 26, 19, Daniel 12, 2. Esses textos realçam a doutrina da esperança na ressurreição do corpo em glória e denotam, inclusive, a alegria do crente em se encontrar com seu Deus após a morte. Pergunta número 8. A qual conclusão podemos chegar e afirmar categoricamente sobre a morte no Antigo Testamento? Então, que o Antigo Testamento respalda, inclusive com riqueza de detalhes, que há vida e consciência após a morte. Em quem está fundamentada a base bíblica neotestamentária da existência de vida consciente após a morte e a imortalidade da alma? Está fundamentado exatamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele foi quem trouxe luz, vida e imortalidade ao homem que crê. Pergunta número 10. O que diz o Novo Testamento sobre a morte? Então as evidências são abundantes. Veja em Mateus 10, 28, Lucas 23, 43, João 11, 25, 26, João 14, 3, 2 Coríntios 5, 1. Então essas porções bíblicas ensinam claramente a sobrevivência da alma humana fora do corpo, seja a do crente ou a do não crente após a morte. Não obstante, a redenção do corpo e a alegre comunhão eterna com Deus são resultados de plena e bem-aventurada ressurreição e transformação do corpo corruptível em incorruptível, como está em 1 Coríntios 15, de 1 a 58, 1 Tessalonicenses 4, 16, Filipenses 3, 21. Definitivamente, segundo as Escrituras, o dom da vida para os cristãos não é uma existência finita, mas uma linda história de comunhão com Deus eterno. Foi Ele quem implantou em nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, a sua graça salvadora, enquanto estivermos em nossa peregrinação terrena. Parte 3 aí, morte e o início da vida eterna.
Pergunta número 11. O que acontece quando a morte chega ao nosso lar? Então é natural que a experiência da separação de um ente querido traga dor, angústia, tristeza e saudade. O luto chega de forma inesperada na vida de qualquer pessoa. Número 12. Apesar do luto, qual a nossa esperança? A promessa do Mestre de Nazaré ainda sobrepõe-se a qualquer vicissitude existencial. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Pergunta número 13. Por que a morte de Cristo é a certeza da vida eterna? Então o Pai entregou seu Filho em favor da humanidade e assim o fez simplesmente por amor. João 3,16. Esse ato amoroso proporcionou a possibilidade de escaparmos do juízo divino pelo sangue precioso derramado por Cristo Jesus. Isso leva-nos a refletir que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Logo, não haveria pregação do Evangelho nem salvação. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que a cruz de Cristo é o âmago do Evangelho, 1 Coríntios 1,17, também do Novo Testamento e da vida eterna. Hoje só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Por isso, pela sua morte e morte de cruz, temos nele a vida eterna. Pergunta número 14. Por que a morte é o desfrutar da vida eterna? Então, o fenômeno da morte é para o crente a prova da fé vigorosa revelada em sua vida terrena. Essa fé manifesta-se numa consciência de vitória, apesar de a morte mostrar-se como uma aparente derrota. O apóstolo Pedro lembra dessa fé quando exorta-nos: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 de Pedro 4,13. Número 15. O que é a morte para o crente? Então, para o crente, a morte não é o fim, mas o início de uma extraordinária e plena vida com Cristo. É a certeza de que o seu aguilhão foi retirado de uma vez por todas, selando o passaporte oficial para a vida eterna em Jesus. 1 Coríntios 15:55, Osés 13:14. Um dia nosso corpo será plenamente arrebatado do poder da morte. Romanos 8:11, 1 Tessalonicenses 4:16-17. Agora a nossa conclusão, número 16, para completar. Precisamos ter consciência de que a nossa vida é semelhante à flor da erva. Ela se esvai rapidamente. Todavia, tenhamos em mente que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, não se prenda a questões passageiras e efêmeras. Na peregrinação existencial, preencha sua mente com o Evangelho. Assim, ao final de sua vida, poderá jubiloso entoar o que o apóstolo Paulo declarou no final de sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Em Cristo tenha paz e esperança, porque Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Aleluia.